Então, dessa vez tive que gravar em casa, né? Porque gravar na rua sem tanta, né, informação é impossível. Então, vamos aos 12 passos da jornada do herói, né? No livro Jornada do Escritor, do Christopher, né, Vogler. Lembrando que o Christopher Vogler tira as ideias do que está no livro dele do Joseph Campbell, que está lá no livro Herói de Mil Faces. A ideia aqui é ver o herói como um sujeito qualquer vivendo no mundo cotidiano e ordinário da vida real das pessoas e que ele, mesmo tendo e detendo poderes especiais, o espectador ou a pessoa, seja lá que estiver vendo e acompanhando essa jornada, vai poder ter e criar pontes de empatia e semelhança e identificação com esse herói. Até que a gente tem a primeira virada, que é a virada do chamado à aventura. Nele a gente vai ter o primeiro convite vindo de algo, de uma força externa, de uma situação externa. Lembrando que aqui o herói ele sempre vai salvar o mundo, né? E a gente pode correlacionar isso ao mundo do motociclismo, não como salvar o mundo, mas como modificar e representar um ato heróico da humanidade como um todo, né? O que exemplifica a força da humanidade, a força do herói. Aqui é interessante a gente ver porque geralmente em todos os relatos de grandes heróis no esporte, no motociclismo, em histórias de aventureiros, o herói ele sempre vai ter uma moto comum, uma moto que não é uma super moto, é uma máquina e totalmente acima de qualquer outra realidade. Então ele cria uma situação onde a força toda vem dos atos heróicos, da coragem dele e não de um equipamento superpotente que ele vai ter. E ele é um ser humano como qualquer outro. Então ele tem todas as condições, o discurso geralmente é esse, né? Se eu posso, vocês podem também. E o chamado a aventura é aqui simbolizada pelo próprio chamado do aventureiro, do herói, a outros heróis que também podem e poderiam fazer essa grande aventura, por exemplo, uma aventura de moto. Uma das coisas que a gente vê mais nesse tipo de narrativa é as pessoas discursando a seguinte ideia, né? Levante do sofá, saia da sua zona de conforto, você também pode. Para viajar de moto, basta se movimentar, basta tirar sua moto da garagem, pôr gasolina, botar a primeira para baixo e acelerar, né? Então esse é o típico chamado aventura. Só que o herói, o verdadeiro herói, ele nunca pode aceitar esse convite, esse chamado de bate-pronto. Ele precisa recusar o chamado, que é o terceiro momento da jornada do herói. Ele vai recusar para principalmente exaltar o ato heróico que vai vir, né? Os atos e os momentos heróicos vão vir depois. Então, isso é uma amostra, né, de que ele é alguém comum e de que tem fraquezas, inclusive, mas que vai superar, né? Então ele precisa exaltar o que ele mesmo já vai fazer, né? Que ele sabe que vai fazer. Então é uma estratégia narrativa. Aí depois, no quarto ponto, o encontro com o mentor é muito interessante, né? Boa parte dos motociclistas e das motociclistas tem alguma história de uma referência de alguém, como eu, com meu tio, que é o mentor, que é a referência, que é o mestre, que já fez muitas viagens ou já fez muitos atos heróicos e que vai orientar o herói a seguir, né? Que vai dar conselhos e dicas, que vai seguir a fazer o caminho, né? Seguir a jornada de forma correta e seguir a jornada no sentido de conseguir atingir toda a sua performance possível. E aí é legal a gente ver disso que boa parte, por exemplo, dos motoclubes tem essa figura como uma figura muito importante. Aí, irmãos, com os aprendizados do mentor e com aceitar o momento de aceitar o primeiro chamado à aventura, a gente tem esse momento que é a travessia do primeiro limiar, que seria o primeiro estágio de um estágio entre
não é um entre-lugar, ele ainda não está na aventura, ele não é um iniciado na aventura, mas também ele não é um principiante já, porque ele já tem um certo conhecimento, então ele assume a primeira, né, essa primeira aventura, que onde geralmente acontecem derrotas, mas não é ainda uma grande aventura. A gente pode considerar isso como as primeiras viagens de um aventureiro, né? Você faz primeiras pequenas viagens, né, como as que eu contei já, de viagens, por exemplo, de bicicleta, curtas, para depois alçar voos mais altos, né? Nisso, o herói ele já tem mapeado todo o campo de ação dele. A gente tem uma série de provas, né, de aliados e inimigos, que é o terceiro ponto. Aí o herói vai ter diante dele uma série de rivais, vai ter uma série de desafios e que ele só vai conseguir passar na medida que ele também demonstrar as suas fraquezas, os seus limites e conseguir construir uma história de enfrentamento, uma história de enfrentamento a esses desafios, a essas superações. Geralmente a gente vê isso como no motociclismo, né, esses de aventura, nesses diversos momentos que as pessoas começam a elencar todas as dificuldades e tudo aquilo que eles irão enfrentar ou poderão enfrentar pela frente. Né? Não são inimigos reais, são inimigos simbólicos. Né? Então, a dificuldade de água, a dificuldade de gasolina, a dificuldade do terreno, que é uma estrada de chão, etc, etc, etc. Né? Então, assim como uma série de aliados, muitas vezes os parceiros e parceiras de aventura que vão seguir como uma espécie de fiel escudeiro, e em outros momentos, né, outras situações como provas específicas a serem passadas, né, pequenas provas. Aí a gente chega no sétimo momento, que é a aproximação da caverna oculta, quando o herói ele precisa ter um recuo, né, ele vai recuar estrategicamente para um momento onde ele vai refletir sobre esses primeiros atos heróicos, refletir sobre o que deu certo, o que deu errado. É aquele velho retorno da primeira viagem, quando a gente vai pôr tudo em jogo, né? Ter um balanço do que foi perdido, do que aconteceu, como deixou de acontecer, entender o que aconteceu, por exemplo, num acidente específico, ou quais foram os problemas que se teve nessa primeira investida heróica, e que ele vai ficar recluso, né, nesse espaço, como uma caverna, para poder pensar, né? Então, afastado de tudo, de todos, num tempo sozinho, onde ele vai, inclusive, retomar as forças, né, para ter um novo grande ato heróico, né, que vai ser o próximo passo. No próximo passo, a gente tem a aprovação, né, que aí é a grande batalha, né, a primeira grande batalha, que a gente pode considerar como geralmente a primeira grande viagem de um motoqueiro numa estrada, seja ela difícil ou ruim, né, uma grande viagem para ele ou para ela, que vai realmente conseguir estabelecer um novo limite para si mesmo ou romper as suas próprias barreiras para um novo limite. Então vai se pôr num desafio extremo, né, numa viagem extremamente difícil comparado aos que já tinha feito, e que ele ou ela vai ter que tirar forças, né, e vai ter que tirar energias de sabe-se lá de onde, e é aí que o herói começa realmente a mostrar que veio, né? Começa a mostrar que ele é ou ela uma mistura, ou que digamos, tem um parentesco com deuses e divindades, porque consegue exceder a própria força humana, consegue ir além de qualquer ser humano comum. O nono ponto se chama a recompensa, e é nesse momento que, por exemplo, muitos motoqueiros entram e conseguem, por exemplo, todas as suas partes, ou um pedaço das suas partes do seu colete no motoclube, consegue a consagração numa rede social de suas viagens,
né? E ele vai se sair muito mais fortalecido com isso, né? O ego dele vai ser exaltado, ou inclusive ele pode se reconciliar com algum conflito que ele teve antes, né? De ter um momento heróico, e vai voltar e vai restabelecer as suas relações de afeto e aliança com aqueles quando ele era um simples mortal, né? No 10º ponto, a gente tem o caminho de volta. E nesse caminho de volta também é bem legal de ver que é quando tem um novo contato com aquilo que seria a caverna oculta novamente. Porque o herói volta com essa sensação de grandes feitos, de dever cumprido, e que volta com a ideia de que o dever, mesmo que ainda tenha novos grandes desafios, e vai ter novos grandes desafios, ele já se consagra aqui nesse momento. Então, é geralmente quando o motociclista já está lá dentro das suas redes sociais, sendo amparado por uma série de pessoas, sendo exaltado por uma série de pessoas. E que o 11º ponto, a gente tem a ressurreição, que seria o clímax dessa grande jornada, onde o herói vai ter, diferentemente dessa fase lá da aprovação, ele vai ter um momento que a vida dele está em jogo, né? E ele vai ter a grande luta entre ele e o grande vilão ou o grande desafio na vida. E que dessa grande luta ele ressurge e renasce com uma nova força, com novos poderes, e que no 12º ponto, né, o retorno com o Elixir, aí sim ele se consagra depois de ter vencido o grande vilão, né? Que é geralmente quando lá o motoqueiro tem a sua vida consagrada, né, o seu legado sendo espalhado por todos os pontos das suas redes sociais para a grande sociedade, e é um exemplo de vida, né? Ele é o próprio exemplo da perseverança, da luta, né, da prática, da pilotagem, da coragem, etc., de alguém muito vivido, e que vai ser um exemplo para os outros, né, para as próximas gerações. Então ele volta com esse elixir que é os seus feitos, mas também uma série, como todo herói, uma série de medalhas, né? Ou quando a gente traz presentes da viagem, ou quando a gente traz souvenirs de viagens, serve exatamente para isso, né? Como esses troféus.